Glória a Deus, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ler um versículo aqui na palavra do Senhor, vou ler apenas 3 versículos, que representam o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aqui no livro de Oséias, capítulo 8, primeiro a seguir. O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou bem, o inimigo persegui-lo-á. Glória a Deus, Lemos 3 versículos que representa e é verdadeiramente o Pai, o Filho, o Espírito Santo falando conosco nesta manhã. A palavra do Senhor está dizendo: o castigo está próximo. Louvado seja Deus. Quando se fala em castigo, nós podemos compreender que é porque houve desobediência. É porque houve rebeldia. É porque não houve obediência da parte daquele que irá receber o castigo. Uma comparação: quando um pai, uma mãe chega a castigar o seu filho, jamais um pai, uma mãe que está sempre cuidando do seu filho, zelando do teu filho com todo amor, ensinando o bem para que seu filho venha ali crescer, prosseguir, se tornar um homem ou uma mulher de bem. Jamais o pai, a mãe vai castigar o seu filho, sendo que ele está ali na obediência. Porque jamais um pai ou a mãe vai castigar o seu filho sem motivo. Quando vem o castigo? Porque antes do castigo vem a desobediência. Porque antes do castigo veio a falta de respeito dos filhos para com o pai e a mãe, não é assim? Então sabemos que o castigo, ele nunca vem primeiro, ele vem depois. Para o castigo chegar, antes tem que ter havido desobediência, rebeldia, falta de respeito. Não é assim? Então a palavra do Senhor está falando, o castigo está próximo. E para quem é que o Senhor está falando? Para quem é que o Senhor usou o profeta Oséias falar que o castigo está próximo? Se o castigo está próximo, é porque está acontecendo desobediência, está acontecendo rebeldia, está acontecendo falta de respeito. Então a palavra do Senhor faz saber que ali o Senhor, como sempre foi e sempre será o dono da obra,
O Senhor sempre foi, sempre será o dono desta obra na terra, que se chama obra de Deus. Porque obra na terra tem muito, obras materiais. Mas quando se fala obra de Deus, essa obra sempre teve um dono. Esta obra, ela começou com um dono e ela vai terminar tendo dono. Só que a palavra do Senhor faz saber que o Senhor, Ele sempre deixou as suas instruções como deveria ser feita, como deveria ser cumprida. Ele sempre deixou a hierarquia como a obra dele havia ter que ser feita e permanecer. Por quê? Um exemplo, ele deixou bem claro que a obra dele não havia mudança, que a obra dele não iria mudar. Ele veio, ele fez, ele orientou, ele deixou exemplo e ele mostrou que a obra dele era conforme está na palavra. Ele deixou bem claro que as coisas de Deus não mudam. O que o Senhor falou, está falado, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo. O homem muda, o homem às vezes faz um propósito, faz um plano, aí, e quem sabe ele decreta aquele plano, depois com o passar do tempo ele mesmo vê que aquilo que ele planejou, que ele até decretou, ele vai ver que teve algum erro, que teve alguma falha, que tem como se consertar e fazer, quem sabe, de uma maneira diferente para ficar melhor. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não volta atrás. A palavra do nosso Deus, ela sempre foi e ela sempre será. O que o Senhor falou no início da Sagrada Escritura, que vai até o final, aquilo que ele falou cá em Gênesis, vai até Apocalipse, e ele não mudou, porque o plano dele foi feito, foi implantado na palavra de Deus e ficou feito. O Senhor, a palavra dele, quando fala, não tem erro para se consertar depois, para voltar. Não, eu falei, mas eu pensei bem, estava errado, eu vou mudar. Não. A palavra do nosso Deus não tem erro. Ela não falha. Ela sempre foi e ela sempre será a boca de Deus falando na terra. Mas, como está escrito, o castigo está próximo. Porque a palavra do Senhor faz saber que desde o Velho Testamento o Senhor deixou as tuas ordenanças. O Senhor deixou teus estatutos. O Senhor deixou teus mandamentos. O Senhor deixou as regras. Como o homem e a mulher deverá seguir para terem direito de herdar o céu. A palavra do Senhor deixou esses ensinamentos. Como nós temos que fazer, viver, comportar, para que podemos entrar pelas portas celestiais naquele dia. E o Senhor depois, ele não voltou atrás dizendo, não, mas agora vai ser assim. Mas a palavra do Senhor faz saber que o diabo, ele é tão astuto, mas tão astuto, que a vontade de Satanás, o querer de Satanás é que ninguém venha compreender a palavra. A vontade de Satanás é que venha fazer com que as pessoas não venham ter entendimento da palavra, para que não venha obedecer a Deus.
Porque Satanás conhece a Deus. Você acha, meus amados, só porque Satanás é demônio, ele não conhece a Deus? Ele conhece a Deus melhor do que qualquer um ser humano. Nós conhecemos a Deus, Halamassúbia, através da palavra do Senhor. Jesus nos orientou através do Espírito Santo que foi nos concedido. Ele faz nós compreender e saber quem é Deus. Mas nós nunca vivemos lado a lado pessoalmente com Deus. E Satanás, sim. Você parou para pensar? Satanás já viveu lá no céu. Ele já viveu com Deus. Ele viu a Deus. Ele andava ali ao lado de Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus é santo, santo, santo demais. Halamassúbia. E ele sabe que Deus, quando fala, a palavra dele não volta atrás. A palavra do Senhor fala que aqueles que se rebelar contra a palavra, que não obedecer a palavra, não herdarão o reino do céu. E Satanás venha usando um bocado de pessoas, pastores, multidões aí dizendo que não tem nada a ver. E por que o povo são tão idiota que deixa de seguir a palavra que é fiel, que é verdadeira, que é a boca de Deus falando conosco, para dar ouvido a Satanás, dizendo que não tem nada a ver? Por que ele fala que não tem nada a ver? Se não tivesse nada a ver o homem e a mulher errar, ele estaria lá no céu. Mesmo errado, ele estaria lá. Ele pecou contra Deus. Se não tem nada a ver, ele estaria lá. E por que ele não está lá mais? E por que ele foi derrubado? E por que ele foi lançado fora? Porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Cantalabassubelas. E mesmo escrito na palavra que ele foi derrubado, ele foi lançado fora porque ele desobedeceu a Deus, hoje ele vem e fala dentro das igrejas através da boca de um homem que diz que é pastor, de uma mulher que diz que é pastora, que é antibíblico, e não existe pastora. Ele fala na boca de uma missionária, na boca de um obreiro, de um dirigente, do evangelista. Quer dizer que são funcionários deles, né? Não tem nada a ver, não tem problema não. Irmãos, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Por que Satanás fala com a igreja? Eu digo Satanás, porque quando um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem está dentro aqui da palavra de Deus e fala que não tem nada a ver você fazer algo que contraria a vontade de Deus, você saiba, é o demônio, o diabo que está falando com a igreja que não tem nada a ver. Você ainda não abriu teus olhos para você imaginar? Se não tem nada a ver fazer contra a vontade do Senhor, então era para que ele continuasse lá no céu. Ele pecou, mas não tem nada a ver, ele continua lá. E por que ele foi expulso de lá? Tem a ver sim, Cantalabasúbia. Se você não obedece à palavra de Deus, você não vai herdar o céu. Se você não anda nos mandamentos do Senhor, você não vai herdar o céu. Se você não faz a vontade de Deus, você não vai entrar no céu. Ah, mas o pastor falou que não tem nada a ver. Não é o pastor que falou, o diabo que está na vida dele que está falando que não tem nada a ver. Ele sabe que tem a ver. Porque se não tivesse nada a ver, o Senhor não tinha expulsado ele de lá. Se não tivesse nada a ver, contrariar a vontade do Senhor, ele estava lá. E por que ele foi derrubado? E por que ele foi lançado fora de lá? Porque tem tudo a ver sim com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Ou você
obedece a palavra de Deus e vai morar no céu para todo sempre, ou você desobedece a palavra de Deus e vai ser como Satanás, será expulso de lá. Ah, mas por que será expulso? Eu não estou lá ainda, mas você vai lá na porta um dia. No dia do juízo final, você vai lá na porta, para você enxergar, para você ver o que você perdeu. Se você não obedece a palavra de Deus, lá na porta você vai. Mas você vai ser expulso como Lúcifer foi. Cantarabassube. Como Lúcifer foi expulso de lá, porque ele contrariou a vontade de Deus, você também, se não obedecer a palavra de Deus, você vai ser expulso também. Você vai chegar lá na porta, vai ver aquela riqueza sem limite, vai ver a beleza da cidade que está reservada para os santos. E você levou uma vida aqui na terra que não tem nada a ver. Você sabe que a palavra do Senhor fala de uma maneira. O diabo entra na vida do homem e ensina de outro jeito, não tem nada a ver. E você vive no nada a ver. E este nada a ver é o que vai fazer você ser expulso lá da porta do céu. Porque desde o passado houve obediência e muito grande desobediência. Desde o passado. Irmãos, desde o passado a desobediência foi muito e muito maior do que a obediência. Sabe por quê? Porque lá no mundo antigo de Noé, foi só Noé e sua família que foi salva do dilúvio, que teve o privilégio de ser guardado dentro daquela arca, com autorização do Pai que está no céu. E o resto foi tudo destruído nas águas do dilúvio por causa da desobediência. O castigo chegou lá. O Senhor, a palavra do Senhor sempre ouve. Noé sempre pregava a verdade. Noé foi instruído para instruir o povo dentro da palavra. O povo não dava ouvido. Não precisa disso. Para que isso tudo? Abraçou o mundo. Vivia para o mundo. Desobediência em cima de desobediência. E depois de tanta desobediência, de tanta rebeldia, o que aconteceu? Veio o castigo. Aquelas águas do dilúvio que destruiu o mundo antigo, castigo de Deus para os rebeldes, castigo de Deus para os desobedientes, castigo de Deus para quem não obedeceu a palavra de Deus. Você acha que Deus te deu a vida para você levar uma vida do jeito que você quer? Não. O Senhor cria, mas Ele põe ordem. Por que Ele põe ordem? Porque Ele é criador. Ele criou, Ele põe ordem. Mas, como sempre a tendência do ser humano sempre foi de ser rebelde, desobediente, ignorante, soberbo, orgulhoso, sempre pensa que é o que sabe tudo, chega a pensar que faz Deus de bobo, né? Parece que dá para entender isso. Ah, ele falou assim, mas eu faço desse jeito e depois ele nem vai lembrar disso mais. Acho que dá para pensar que Deus é bobo, né? Aí, depois veio o castigo. Veio o castigo e ali destruiu a terra. Eu acho interessante que muitas pessoas, né, têm um hábito de dizer: Deus não é vingativo, Deus não castiga ninguém. É claro que Deus vinga sim.
dos desobedientes, ele vinga assim, ele não vinga dos santos, que não dá motivo, alamassume de raça. Ele castiga sim, ele repreende, ele castiga. Sabe por quê? Porque ele ama. Se o homem está na vida errada, ele está sempre usando os santos para repreender, para ensinar, para exortar. Isso significa amor sem limite. O que a palavra do Senhor diz? Que o Senhor amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não tem explicação. Ele ama. Mas quando ele vê que o homem brinca, alamassubi cai, que o ser humano brinca com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua bondade, aí ele pune. Aí vem a punição, aí vem o castigo, aí vem a destruição dos rebeldes. Então já aconteceu esse castigo. As águas do dilúvio foi um castigo, uma destruição, porque o povo rejeitaram a Deus. O povo não temeram a Deus. O povo queria viver para o mundo, sabendo que Deus o havia criado, mas eles amaram o mundo mais acima do que o Criador. Aí causou ira em Deus e aí veio o castigo. Então, irmão, mas o castigo já veio e tá outro para vir, tá vindo outro castigo aí. Canta lá, bassume de rabacás. Tá vindo outro castigo por aí. A palavra do Senhor está dizendo, o castigo está próximo. A palavra do Senhor está dizendo, põe a trombeta na tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Está vendo? A palavra do Senhor está dizendo. Põe a trombeta na tua boca. Irmãos, hoje são pouco, muito pouco, infelizmente, é lamentável dizer. Porque quando você olha, a terra está superlotada de templo dizendo ser evangélico. Mas que estão colocando a trombeta nas vossas bocas para apregoar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, são a minoria. São muito pouco. A maioria dos pregadores que estão em cima do planeta Terra, eles estão pregando bênção, bênção, bênção. Eles só pregam prosperidade, eles só pregam mil maravilhas, eles só pregam coisas que venham a agradar o seu ego. Mas os verdadeiros pregadores estão, aleluia, com a trombeta na tua boca, pregando a palavra. Se arrepende, Jesus está voltando, coloca a sua vida em ordem. Saia do adultério, saia da prostituição, para de prostituir com este mundo, saia dessa vida errada, saia do pecado, saia do adultério, larga essa mulher que não é sua, que você vive com ela, mas ela não é sua, que você não é casado com ela, que você não é casada com ele, viva amaziado, saia do adultério. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Você que está casado ou casada com pessoas que já teve um relacionamento, que já foram casados, mas houve separação, mas o cônjuge continua vivo e você está vivendo junto com ele ou com ela, saia dessa vida de adultério. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Para de prostituir com o mundo. Você está traindo ao Senhor. A noiva de Cristo está traindo o noivo que é Jesus.
No momento que você se diz noiva de Cristo, mas você ainda tem prazer nas coisas do mundo, você está traindo o seu noivo. Você está traindo o noivo. A noiva que trai o noivo, ele não é digno de entrar no reino do céu. Saia da vaidade. Os vaidosos não herdarão o reino do céu. Saia da mentira. Quem mente é filho do diabo. Mentirosos não herdarão o reino do céu. A palavra do Senhor diz que os mentirosos, aqueles que praticam e amam a mentira, ficarão de fora. Saia deste mundo de ilusão. Passe a viver uma vida com Deus. Os verdadeiros cristãos estão aí com a trombeta na sua boca, estão sempre falando, Jesus está voltando, abandona os vícios, saia do mundo de vício, do pecado, do cigarro, da bebida, das drogas, do tráfico, do roubo, da violência. Saia, porque viciado não herdarão o reino do céu. Alamassub derrace, assim diz a palavra do Senhor. Saia do crime. Homicidas não herdará no reino do céu. Saia deste mundo aí. Para de enganar as pessoas. Para de viver de aparência. Passa a viver uma vida transparente diante de Deus. Passa a viver a verdade. Passa a viver a vontade do Senhor. Passa a fazer o querer de Deus. A palavra do Senhor está dizendo, põe a trombeta na tua boca, venha falar. Jesus está vindo aí como águia contra a casa do Senhor, porque as pessoas têm transpassado o conserto, têm transpassado a palavra de Deus, têm rebelado contra a lei do Senhor, são rebeldes, são desobedientes, são incrédulos. Está com a palavra de Deus na mão, mas está rebelando contra ela. Transpassa os mandamentos do Senhor. O Senhor manda fazer de uma maneira e estão fazendo o contrário. O Senhor ensina que o caminho aqui está passando por lá. O Senhor diz que Ele é o caminho, a pessoa está caçando atalho. O Senhor diz que Ele é a verdade, pessoas vivendo na mentira dentro dos templos. Jesus está dizendo que Ele é vida, as pessoas estão preferindo a morte. E a palavra do Senhor está dizendo que Ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Vocês acham, meus amados, o Senhor, o castigo, ultimamente, o Senhor vai começar pela casa dEle. Você acha a punição, o castigo de Deus vai começar pelas igrejas. Cantarabassume derrace, porque o mundo é mundo, o mundo não tem nada com Deus. E por que você usa nome que é servo, que é serva de Deus? Por que você usa nome que é igreja, está aí na rebeldia? Você faz a vontade de Lucifer, mas não a vontade de Deus. Por que a vontade de Lucifer? Porque você é rebelde contra a palavra, você carrega ela, mas você não obedece, você fala dela, mas você não vive ela, você fala da verdade, mas você anda na mentira. Lucifer, ele foi expulso de lá, porque ele estava no lugar santo, mas ele estava contra a santidade, ele estava com rebeldia. Por isso ele foi expulso de lá. Assim está falando a palavra do Senhor, que o Senhor irá começar pela casa do Senhor. Você acha que vai passar em branco o que você está fazendo? Você acha que vai ficar a si mesmo? O castigo está próximo. Muitos estão aí clamando, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Quantos estão aí dizendo que conhece a Deus e não obedece? Quantos estão aí dizendo que é servo de Deus e não faz o que a palavra manda?
Quantos estão aí dizendo que é servo de Deus, está fazendo coisas terríveis, escandalizando o evangelho? Este castigo está vindo aí é para você. Louvado seja Deus. Da mesma maneira que o Senhor expulsou Satanás, expulsou Lucifer do céu, lançou ele fora. Está chegando a hora também de muitos, da maioria, que são os que estão brincando com a palavra de Deus, será expulso porque se tornou filho de Lucifer, Halamassubderras. Porque quem é filho de Deus tem prazer na palavra de Deus. Mas quem é filho de Lucifer tem prazer na desobediência, como Lucifer é desobediente. E por causa da desobediência ele foi expulso de lá. E por causa de você ser filho de Lucifer, filha de Lucifer, andando na desobediência à palavra do Senhor, você também vai ser expulsa lá da porta do céu. Por isso que a palavra do Senhor faz saber, é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer, porque aqueles que não conhecem, o mundo não conhece, o Senhor vai punir o mundo, lançar fora. Mas por que a punição para a casa de Deus será maior para aqueles que diz que conhecem, para aqueles que conhecem, que andam com a palavra na mão, que são a igreja na terra? Que diz que são igreja na terra, por que o sofrimento deles vão ser maior? Porque eles irão na porta do céu, para serem expulsos da porta do céu, como Lucifer foi, porque se tornou filho da desobediência, e o pai da desobediência é Lucifer. Ele foi expulso de lá, então o filho da desobediência vai ser expulso de lá também da porta. Me canta rabassuri me derrasse. Estão aí dizendo, nós Israel te conhecemos, ainda clama a Deus, ó, e a mim clamarão. Muitos filhos da desobediência estão aí clamando, Deus meu, nós Israel te conhecemos, que adianta falar que conhece a Deus e não obedece? A maior importância na vida do homem é conhecer a Deus e obedecer. Falar que conhece a Deus não é o suficiente não, porque Lucifer conhece. E muito melhor até do que nós, porque ele foi morador de lá. E resolveu, o conhecer dele resolveu alguma coisa? Ele está lá? Não, foi lançado de lá fora, foi expulso. Desobediência. No verso 3 está dizendo, Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Israel significa o povo de Deus, ele rejeita o bem de Deus. Quando o Senhor fala para nós obedecer, é porque ele quer o nosso bem. Israel, a maioria da igreja, está rejeitando o bem do Senhor. Então ele rejeita o bem para fazer a vontade dele, para fazer o querer dele, para fazer a vontade de Satanás. E quando isso acontece, o inimigo passa a persegui-lo. Hoje você não pode ver que existe tantos e tantos crentes aí, andando por mundo afora aí, como barata tonta? Você não vê tantos crentes na face da terra e andando de ponta cabeça? Você não vê tantos crentes andando aí com a vida parecida a mendigo, desesperado na terra? Você encontra com muitos crentes, você não vê lá abrir a boca para contar uma bênção, só conta derrota. Reclama de tudo. Reclama da vida, reclama da igreja, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do trabalho, reclama dos vizinhos, reclama de tudo. Porque já rejeitou o bem de Deus, rejeita o mandamento do Senhor, porque não quer sujeitar a Deus. A palavra do Senhor diz, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele vos fugirá de vós. Nós temos que
sujeitar a Deus, nós temos que estar pronto para fazer tudo que o Senhor manda, tudo que o Senhor ordenar, nós temos que abraçá-lo, porque tudo que o Senhor quer que nós faz é para o nosso bem, porque o Senhor sabe que o desejo do coração do homem é mau. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é mau. Muitas das vezes o nosso coração puxa para nós fazer algo que aparentemente parece ser bom. Mas se nós dá ouvido ao nosso coração, nós entramos contra a mão, nós pecamos contra Deus. E no momento que nós pecar contra Deus, nós estamos rejeitando o bem de Deus. E aí o inimigo começa a nos perseguir. Tem muitas pessoas que acham que está sendo acompanhada pelo anjo do Senhor, mas está sendo acompanhada pelo inimigo. Por isso que cada dia a vida está mais despencada. Porque o Senhor disse que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem. Aquele que teme a Deus, que obedece a Deus, que tem prazer na lei do Senhor, o anjo do Senhor acampa. Se ele vai para a rua, o anjo está junto. Se ele está em casa, o anjo está do lado. Se ele está trabalhando, o anjo está do lado. Se ele vai dormir, o anjo está do lado. Se ele vai viajar, o anjo está do lado. Todo momento, o anjo do Senhor está acampando aquele que o teme. Daquele que obedece à palavra de Deus. Daquele que faz a vontade de Deus. Daquele que vive com prazer para Deus, não por obrigação, mas por amor. Mas aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus, que não tem prazer, que é rebelde, a palavra fala, ensina, ele só faz contrário. Quando Deus usa o pregador lá, que põe a trombeta na boca e prega a palavra como ela é, já fica revoltado. Está falando para mim, é comigo. Então, por que você entende que é para você, você não acata a palavra? Acata ela, que a palavra liberta. Mas você sabendo que é para você, você rejeita. Israel rejeitou bem, então o inimigo perseguiu-lo. No momento que o homem, que a mulher rejeita a palavra de Deus, meus amados, não tem como o anjo do Senhor acampar você não, tá? Se você rejeita a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, o inimigo vai te perseguir sim. E se ele está te perseguindo, você acha que você vai conseguir coisas boas? Mas a minha vida já está péssima, vai piorar cada dia mais. O inimigo não veio para trazer bem para ninguém. Então está aí a palavra do Senhor. O castigo está próximo. Está chegando o dia final, mas ainda há tempo. Se arrepende hoje, volta para o Senhor. Não, mas eu não saí da igreja. Não importa. Você não saiu do templo, mas da presença de Deus você já saiu muito tempo. Se você não vive a palavra de Deus, você já saiu muito tempo, quem sabe nem nunca entrou. Às vezes você entrou no templo, mas você não entrou nos planos de Deus. Às vezes você aceitou, levantou as mãos, aceitou Jesus, você aceitou ficar dentro de um templo, você aceitou ter um homem lá como seu pastor, mas às vezes você ainda não aceitou a palavra de Deus. Irmãos, no momento que nós conhecemos Jesus, irmãos, nós temos que aceitar Jesus de coração. E quando nós aceitamos Jesus de coração, nós aceitamos a palavra dele, ela penetra dentro de nós, nós passamos a ter prazer de viver para o Senhor. O nosso negócio não é com homem, não. O nosso negócio não é com o templo, não. O nosso negócio é com a palavra de Deus, porque sabemos que ele é o único que tem poder para nos instruir um caminho certo, guiar nós rumo certo, para nós chegar e não ser expulso na porta, mas poder entrar, poder sentir ali, poder deparar com Jesus, ele pegar nas nossas mãos, colocar a mão no nosso ombro e dizer: vinde bendito do meu Pai. É com esse que nós temos que ter firmeza. Nós temos que ter firmeza com Jesus, é com a palavra.
Que adianta você ficar com firmeza aí com o homem, com o pastor, com o templo, se você não tem firmeza na palavra? A hora que você chegar lá, se você não tem firmeza com Jesus, não tem firmeza na palavra, você vai ser expulso de lá. O seu templo vai te colocar você para dentro lá? O seu pastor vai te colocar você para dentro lá? Este é o castigo que está próximo. Ser expulso e ser lançado no fogo do inferno para queimar para todo sempre. Então está aí a palavra do Senhor. A hora não dá mais. Mas o que o Espírito Santo falou nesta manhã deu para todos compreender. Amém? Para, irmã, para. Sim, temos que respeitar, obedecer os nossos pastores, os nossos superiores, se eles estiverem dentro da palavra. Se eles não tiverem, não precisa de você desrespeitar, porque o santo, ele não desrespeita ninguém. Ele pode respeitar a pessoa dele, mas ele não vai obedecer nem fazer o que ele manda. Porque se ele não obedece a palavra do Senhor, ele desrespeita a Deus. E se você fica aí seguindo ele ensinou você a desrespeitar a Deus. Como você pensa que vai entrar no céu sendo que Deus é o dono? Se você não respeita uma pessoa e você vai querer que ele te ponha para dentro? Que ele te acolhe? Se você não respeita, você é ignorante, você é alterado, você é desobediente. Halamaço me derremecasse. Então, irmãos, é hora, vamos respeitar a palavra de Deus, vamos amar a palavra de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque o castigo está próximo e o castigo começa pela casa do Senhor, vai começar pela vida daqueles que se dizem crente, que se diz igreja. Que Deus abençoe aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Amém? Glória a Deus.